Olá pessoal, novamente eu estou aqui para novamente falar a todos vocês sobre aquilo que me foi revelado por todas as civilizações alienígenas das quais eu tive o privilégio de conhecer em sã consciência e em corpo físico. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere. A minha iniciação dos contatos com essas civilizações que estão fora e dentro do nosso sistema solar se deu a partir do ano de 2007 e de lá para cá não cessou nunca mais. Eu entendo, compreendo que para você que está do outro lado é difícil acreditar, é difícil compreender como um ser humano, como ele pode ser levado a um outro planeta, a um outro mundo, em corpo físico e não sofrer nenhum dano. Quando eu fui levado a primeira vez no sistema solar de Sirius, no planeta Galamiak, lá eu conheci a minha princesa, a minha mentora, a Gnachete. E lá eu passei por diversas recodificações no meu DNA. E isso me propiciou a poder fazer essas viagens. Eu quero ressaltar que não é em todos os planetas que fui que eu pude respirar a sua atmosfera. Em muitos deles, eu tive que usar um aparato tecnológico para que eu pudesse respirar e conhecer aquele mundo. Estou passando ainda pelo processo de adaptação da nova codificação do meu DNA, do meu gene. E eu sou grato ao universo, sou grato à natureza, sou grato à Confederação Galáctica por me dar a oportunidade de dividir com quem quer aprender aquilo que para mim é a verdade absoluta. Porque eu vi, eu experimentei e para mim tudo é real, tudo é verdadeiro. Quero dizer que para você que tem interesse em continuar me ouvindo, pode permanecer, porque você vai aprender muitas coisas. E eu tenho certeza que você vai gostar. E para você que ouviu e não se compactuou com o que eu tenho falado, eu sugiro que você não deva perder o seu tempo em continuar ouvindo. Eu agradeço a todas as pessoas que estão, de alguma forma, querendo aprender. Existe um ditado que diz que ninguém é dono da verdade. E existe também um outro ditado que diz: aquele que não é dono da verdade tem o direito de conhecê-la. E eu conheci, porque ela me foi mostrada por Agnachete, por Arnetoliel, por Mereconoab, por Artiliu, por Enki, por Enlil, por Anu e por esse maravilhoso ser que hoje
vou falar dele, Zamaniel. Zamaniel é o ser entre tantos, é um ser muito lindo, muito maravilhoso, muito além da minha compreensão, que da qual faça vocês saberem por merecer cada detalhe específico desse sistema solar chamado ADN, desse que é um dos seus cidadãos chamado Zamaniel. E falar do planeta chamado Adenelep, para mim, é uma satisfação dividir com você, que me ouve, o segredo dessa civilização e tudo que aprendi com essa civilização. Tem um vídeo meu, aqui nesse meu canal, que mostra os símbolos que me foi dado por Zamaniel. E você vai ver que na introdução, cada símbolo tem um título para o propósito no qual ele foi criado. E esses símbolos, essa simbologia, ela é me passada por Zamaniel, pelo extraordinário Zamaniel. Eu fico feliz de poder estar ajudando as pessoas. Sei que para muitos o símbolo pode parecer reiki e para os outros podem parecer símbolos de feitiçaria, mas não é. Porque as pessoas que têm colocado em prática o uso sistemático desses símbolos, respectivo para cada tipo de doença e outros tantos, têm adquirido, de alguma forma, resultados. Zamaniel, ele esteve aqui na Terra, primeiro com aquele que conhecemos como Davi, depois com aquele que conhecemos como Salomão. E ele quis, naquele tempo, de alguma forma, ajudar aquela civilização que vivia naquele período. Só que o homem, por ter um coração falho e por ter o egoísmo dentro de si, ele corrompeu, deturpou, se contaminou com o ensinamento de Zamaniel, que esteve aqui na Terra e esteve ensinando a maneira da qual o ser humano deve fazer para ter dias melhores. Naquele ano, eu tive o prazer de conhecer esse ser chamado Zamaniel. Eu estava na minha fazenda em Patos de Minas. A Gnachete veio a mim fisicamente, conversou comigo por um período de 1 hora, e ela disse que à noite voltaria e me buscaria e me levaria para Galamiak. Eu ajeitei tudo que eu tinha que deixar ajeitado naquele dia, fui ao lugar onde sempre sou levado para fora do sistema solar, e ela, no horário exato, como sempre fez, ela veio e me levou para fora do sistema solar. E toda a minha saída fora do sistema solar é uma grande alegria, porque eu vejo o nosso planeta Terra, eu vejo os planetas que estão mais próximos da Terra, que vai muito além da compreensão daquilo da qual a ciência, nos dias atuais, quiseram fazer com que se tornasse adequada
as suas próprias explicações. Eu peço todos os dias, e eu sei que muitas pessoas já estão tendo a sua própria experiência. Mas quando você que me ouve colocar em prática o seu universo interior com o seu universo exterior, quando você colocar em prática o respeito pela Mãe Natureza, pelos seus elementos, fogo, terra, água e ar, e toda a vida vegetal e toda a vida animal, você pode ter certeza absoluta que isso fará conexão com a sua civilização respectiva, que da qual falei no vídeo anterior. E vai suceder uma cadeia de mudanças no seu interior, onde, em primeiro lugar, a sua recodificação dará início por sua civilização, o seu universo estará mais perto e mais próximo do universo Pai, a sua conexão íntima com a natureza estará mais visível para você e você passará a compreendê-la cada vez mais, e isso fará com que você entenda as palavras das quais estou dizendo neste dia. E quando isso acontecer, e você sair fora do seu planeta e ir de encontro ao seu planeta, do qual você passará a representar e a pertencer, você vai poder compreender e também ficará sem palavras para descrever toda a magnitude, todos os segredos que tem e existe nesses mundos. Não pense você que sou privilegiado, porque você também é uma pessoa privilegiada. Basta você acreditar, basta você estar atento ao que o universo, ao que a natureza vai te propor. Então, dando início à minha fala, partindo dali, de fora do sistema solar, com a Guinachete, até o planeta Galamiak, e ao chegar naquele maravilhoso planeta Galamiak, que é o planeta da minha morada eterna, e essa promessa me foi feita pelos 25 reis, pelas 25 rainhas e pela própria Guinachete. Então, naquele planeta, eu já estou muito familiarizado. E toda vez que eu sinto falta e vontade, eu sou levado para lá. Antes, eu era levado uma vez a cada 3 meses. Depois que eu fui para a reserva do Exército Brasileiro, onde eu servi com honra e amor, depois que eu entrei para a reserva, agora eu posso ir a hora que eles quiserem e a hora que eu pedir para ir. Então, para mim, muitas coisas na minha vida, a partir do momento em que fui para a reserva, se tornou mais viável e proporcionou um conforto melhor para aquilo que do qual eu irei narrar enquanto não completar os 1983 vídeos de todos os lugares que eu fui, trazendo ensinamento, trazendo ciência, trazendo sabedoria e trazendo uma oportunidade da pessoa pensar se realmente ela deve ou não
acreditar. E de Galameac, eu parti para esse sistema solar e, como sempre, sem palavras. E este sistema solar, ele tem 15 planetas, uns próximos dos outros. E lá existe somente um Sol. E todos, não alguns, mas todos os planetas são habitáveis neste lindo sistema solar. E nesse lindo sistema solar, o planeta principal, que é de onde parte toda a ordenança para os outros planetas e para toda a confederação que rege dentro daquela galáxia, o planeta principal, ele se chama Adenelep. E Adenelep, ele é 50 vezes maior que Saturno. Imaginam? E sua cor, poxa, é uma cor amarela viva, com um azul vivo e com um marrom vivo e extraordinário. Eu pude observar, pela orientação da própria Agnachete e pelo meu interesse próprio, que Adenelep, ele tem 26 luas. E uma delas é maior que a Terra também. E a cor dessa lua é roxa. É uma lua gigante e roxa. E essa lua é chamada de Apamar, que significa onde a vida prospera e o ensinamento é dado. As outras luas, segundo o que me fez saber a Agnachete, são luas que são bases avançadas de tecnologia que contribuem na construção de naves dessa civilização que habita no planeta Adenelep, luas que são usadas também como gigantescos laboratórios móveis, que são levados para diversos pontos do universo, segundo a própria Agnachete e segundo o próprio Zamaniel. E o que me chamou mais atenção é que entre em outras luas, como a Quilon e a Pereep, são luas que desenvolvem vidas vegetais e animais. Eles fazem a mudança, a criação genética dos vegetais, a mudança e a criação genética dos animais. E a lua Quilion, que cuida dessa parte vegetal. A Peroep é a que cuida da vida animal. Então eles fazem toda uma correção dentro dessas luas para prosperar a vida em toda a extensão do universo. E entre elas, entre as duas, a que prospera a vida animal, Pereop, ela também é responsável por grandes laboratórios onde se faz a criação, a partir do princípio genético, dessa civilização de Adanelep em Adayene. Certo? Esses humanoides são criados a partir da matriz genética dessa própria civilização. E esse sistema solar, pelo que me foi dito por Zamaniel e por Agnachete, ele fica 1 trilhão de anos-luz do nosso sistema solar. Né?
E ela ainda possui sobre a sua direção outros 738 planetas colonizados. Quando eu cheguei com a Gnachete e pude perceber toda a extensão desse sistema solar, toda a beleza desse maravilhoso planeta, descemos com a nossa nave até a superfície do planeta. E como eu sempre disse, eu fui bem recebido por eles. E a Gnachete, ela me disse: aqui, meu amado, você receberá um presente. E receberá de um irmão muito, muito especial. E esse irmão muito especial é de uma habilidade sem igual. Naquele momento, eu confesso para vocês, eu, como qualquer outra pessoa, eu fiquei muito curioso com todas as palavras de Gnachete, mas tudo ali me envolvia, tudo, a natureza, seus campos, suas casas, suas naves e tudo que ali em minha volta me fazia ter o conhecimento, tudo, tudo onde os meus olhos podiam alcançar, tudo para mim era motivo de alegria, era motivo de sentir verdadeiramente o que é estar em outro lugar. E naquele momento, ao ver aquela civilização, eu olhei para mim e eu via que eu era muito pequeno diante de tudo aquilo que estava ali em minha frente. Eu podia ver que essa civilização era e é uma civilização de gigantes também. Você que tem o interesse de saber a estatura deles, eles têm 6 metros e 40 centímetros de altura. Eles são humanoides. A aparência física, eles são esbeltos, ou seja, magros. Eles têm um crânio muito longo. Eles, ao contrário daqueles seres maravilhosos de Greypak, eles têm boca, nariz, e o nariz é como o nosso, certo? E os seus olhos são olhos azuis. E é um azul tão claro, que eu já disse algumas vezes, que chega a ser até transparente. E eu costumo sempre, quando eu falo de Zamaniel e dessa civilização, comparar o azul do olho deles com aquela raça de cães husky siberiano. Eu via que os homens, eles usavam um peitoral que continha 33 pedras preciosas. E eu via também um bracelete que ia da mão até o ombro, na semelhança de uma armadura do braço e antebraço, mas que na verdade é um bracelete. E também eu vi que eles usam um colar feito de ouro puríssimo e vestia uma vestimenta que só vinha na parte de baixo e era na semelhança de uma saia. Eu até dou a comparação daquele estilo de saia que aqueles soldados egípcios usam. Em seus pés eu vi, sandálias que brilham como a luz, e no meio da testa eu vi que eles têm uma pedra de rubi. E as mulheres, as fêmeas deste planeta,
são do mesmo tamanho que dos homens, diferente de Galamiaque, onde as mulheres têm 3 metros e os homens 3,5 metros. Lá também as mulheres têm 6 metros e 40 centímetros. E elas usam um peitoral, certo? Combinada com uma túnica toda adornada de pedra e um material de um único metal e anexado sobre a sua testa, sobre as suas testas, elas também têm uma pedra, porém é um diamante. E sua vestimenta são vestimentas longas. E eu vi também que elas usavam as mesmas sandálias que os homens usavam. E esse peitoral, que é feito de uma única pedra, que é o material de esmeralda, e uma tiara na testa, que era feita com uma única pedra, o diamante, olhar para eles, vê-los, olhar o tamanho daqueles gigantes, olhar para Agnachete, olhar para a expansão daquele planeta e saber que ali existia um presente para mim, tudo para mim foi maravilhoso. E depois de ter prestigiado tudo na companhia de Agnachete, a própria Agnachete, por ter uma amizade extraordinária com Zamaniel, ela me apresentou a Zamaniel. E Zamaniel é aquele que estaria comigo dali por diante e me ensinaria tudo sobre a decifração dos símbolos e das letras. Quando Zamaniel chegou próximo a mim, ele humildemente me saudou e eu podia ver que ele tinha a mesma característica física. Mas o que diferenciava ele, como eu já disse diversas vezes, é que ele tinha em seu longo crânio um adorno feito de ouro puríssimo. E isso é dado a todos os príncipes daquele planeta. Eu podia sentir, e eu queria que vocês entendessem isso, que do olhar dele eu via a sua pureza e o seu desejo pessoal em dividir comigo ali alguns segredos que dos quais eu disse no começo, entre eles a simbologia que do qual ele me orientou e me passou, me presenteando com mais de 7.000 símbolos, totalizando 7.023 símbolos. Entre eles, até hoje, eu só divulguei 66. E naquele momento que eu percebia o interesse dele, de Zamaniel, em ensinar tudo que do qual eu deveria aprender e que também do qual ele havia ensinado em épocas remotas a nossa própria civilização, o nosso próprio povo, para mim foi sensacional, extraordinário ter a honra de receber todas as instruções, toda a decifração na questão de qualquer tipo de simbologia e em qualquer símbolo que do qual possa existir. E dali, enquanto eu caminhava com Zamaniel, eu vi suas moradas, todas as construções, eu podia ver as suas naves indo de um lado para o outro, e o que me chamou a atenção é que a forma de suas naves era uma forma quadrada. Esse, como eu já disse, foi o único modelo que vi. Elas
de uma forma extraordinária e tecnológica, atendem ao comando de seu condutor através de um tipo de tecnologia muito avançada. Eu não vi porta de entrada, eu não vi janela, eu vi que quando se requisita esse meio de transporte, suas partes, elas são partes fragmentadas e naquele momento que se requisita o seu condutor a essa nave, ela se desprende do chão e faz o formato, em suas partes, o formato de quadrado. E quando eles chegam, né, quando eles chegam ao lugar de origem, que é dentro do próprio planeta, ou até mesmo fora do planeta, lembrando que fora do planeta a nave permanece na mesma forma, em quadrado, mas quando eles se deslocam dentro do planeta mesmo, para outro ponto do planeta, ou dentro dos planetas do seu sistema solar, a nave, naquele momento quando chega ao solo, ela também se desfragmenta e ela entra no solo. E eu vi e entendi naquele momento que algumas partes sólidas da nave, quando se desfragmentava, elas serviam de piso por toda a parte daquele grandioso planeta Adenelepe. Eu via e observava atentamente que quando seus condutores necessitavam, essas partes, como eu disse, elas saíam e se soltavam, e se transformavam em suas naves respectivas. E de acordo com a maravilhosa necessidade de transporte de cada cidadão de Adenelepe. E outra coisa que eu observei era que, para eles, e para mim também se locomover na cidade, nas capitais, eles usam uma plataforma que se desprende também do piso. E quando se desprende do piso, você sobe sobre aquela plataforma ela tem um total equilíbrio, você não precisa se preocupar que você não vai cair, e elas conduzem todos os cidadãos e todos os visitantes que ali estão. E em qualquer parte, como aconteceu comigo, logo que cheguei ao determinado lugar com Zamaniel, partindo desta plataforma que se desprende do chão, quando eu sair de cima da plataforma após ter chegado no lugar de origem, naquele momento eu vi que essa plataforma ela voltava ao seu lugar de origem. Ou seja, você utiliza um meio de transporte, ele te conduz e ele volta sozinho para o seu lugar de origem. É como se você pegasse o seu carro de manhã, fosse para o trabalho e o seu carro voltasse sozinho para casa e ficasse na garagem. E você pegasse o carro da empresa, fosse para casa, quando chegasse para casa, na sua casa, o carro voltasse para a empresa. Para você ter uma ilusão de onde eu quero chegar para dar a você, com maior detalhe, aquilo que eu vi ali e testemunhei, com toda grandiosidade, de toda a maravilha. Então, meu amigo, quando então Zamaniel disse a mim, ele disse uma palavra que me chamou muita atenção, diferente dos outros que até então eu tinha conhecido. Ele disse assim: filho que estava preso e agora está livre. Ou seja, quando ele disse filho que estava preso, é porque na época, antes de 2007, a minha consciência era presa na religião, era presa nos dogmas da vida. Hoje, graças ao universo, graças a todo esse entendimento, eu posso dizer que sou um homem livre e conquisto e adquiro tudo aquilo que eu quero por ter a capacidade de praticar o universo, a natureza e a lei da atração. Né? E ele continuou dizendo naquela época que eu estava preso, ou seja, minha consciência presa, e agora livre estava.
Ele pediu para eu seguir ele, porque ele disse que me mostraria todas as maravilhas daquele lugar. E daquele momento em diante, eu fui levado, sabe, meus queridos, às lindas moradias, e essas moradias todas feitas de ouro puro. E todas as moradias são de forma de retângulo, e todas são iguais, todas. Eu me lembro quando entrei em uma dessas moradas, que são no formato de retângulo, retangulares, eu vi somente um único painel, muito grande por sinal, que trazia em questão, prestem atenção, todas as decisões que os líderes, tanto do planeta como do planeta pertencente a outros sistemas solares, porém administrado por essa civilização, eu via que todas as informações desses líderes eles compartilhavam de uma forma limpa e justa. E todos ali são informados de tudo o que acontece e eu sou testemunha disso. Eu vi dentro daquela casa, eu vi uma cama, eu vi um cesto de frutas, frutas essas que das quais tinha visto em outros planetas como Galamiak, como Nibiru e como Arctúrios. E as frutas, elas são diferentes das que temos aqui. Certo? Então, quando eu vi aquela fruta no cesto, por ser algo diferente, como também em outros planetas, eu confesso para você, como eu já disse, que eu desejei comer, né? Isamaniel, ele olhando para mim, ele sorriu e ele disse assim: pode pegar e pode comer. E mais do que de imediatamente, eu comi. E a fruta que eu peguei, eu lembro que a sua casca era azul e a polpa dela, eu nunca vou me esquecer, é como um leite misturado com açúcar. É um leite adocicado. E naquele momento que eu comi, eu senti todo o meu corpo ser renovado de uma forma que jamais eu vou saber transmitir para vocês e explicar. Tudo para mim ficou leve. A minha mente, o meu corpo, lembrando que eu estava ali fisicamente, não através de uma projeção astral. E naquele momento, eu percebi que houve uma aceleração no meu coração. Eu podia ver que os meus olhos eles ficaram mais vivos e mais nítidos, tanto que eu podia olhar para aquela parede daquela casa, que é uma parede sólida, daquela casa retangular, e os meus olhos podiam ver através da parede. Isso aconteceu numa fração de momento. E eu terminei de comer aquela fruta, eu olhei aquela cama, olhei aquele painel, logo saí dali com Zamaniel, fui levado a um passeio em toda a extensão da cidade, que diante dos meus olhos sempre mudava a sua configuração. É como aquela cidade fosse construída em cima de um maquinário colossal. E a configuração ela mudava de acordo com a posição da rotação do planeta e com a posição do seu Sol. Certo? E aquela configuração ela mudava a cada instante. Era incrível, mas incrível mesmo. E depois, para você que me ouve, quando eu conheci tudo aquilo, eu fui levado em um laboratório, tão sofisticado como os outros que passei. Eu vi enormes aquários. E esses aquários enormes, todos eles tinham corpos de seres animais diferentes dos da Terra, diferentes dos de Sírios, diferentes dos de Arctúrios, diferentes dos de Galamiak, de tudo, diferente de tudo. Eu vi também fetos humanoides de animais. Vi
a criação sendo desenvolvida e enviada a uma das duas das quais eu falei para vocês no começo. E vi que tudo isso estava sendo desenvolvido em aquários que pareciam com tubos de ensaios. E esses tubos de ensaios eu também vi em Sírios, quando deu-se o segmento à própria vida através da fecundação do óvulo ao sangue do macho e fêmea. Isamael olhou para mim, sabendo que eu estava perplexo com tudo aquilo, para aquele laboratório. Ele disse assim: não precisa ter medo. O que você está vendo é um processo de criação e não existe dor para o que está sendo criado. Certo? E ele disse que assim é feito, né? Tudo ali é feito daquela forma. E ele acrescentou dizendo que até os seus, quando nascem também daquela forma, igual em Sírios. Porque eles não se relacionam com forma sexual como nós, humanos, nos relacionamos através da penetração. Eles disseram, tanto os geneticistas como o próprio Isamael, que eles criam os herdeiros, fecundando também o sangue na célula do sangue da fêmea, semelhantemente ao que acontece em Galamiak. Eles me disseram que a formação também se dá até os 4 meses, e aquela criança é colocada dentro de um cristal e a sua formação se segue perfeita. E ela recebe o fragmento superior do universo virgem. E aprender tudo isso naquele laboratório e ver a criação daquela espécie vegetal, daquela espécie animal, daquela espécie humanoide. Eu disse na época, Isamael, eu sei que todos estão compartilhando comigo a sabedoria, o entendimento, mas eu nunca vou ser digno disso. Eu lembro que ele sorriu para mim e disse assim: todos são dignos, porque nós somos seus irmãos maiores. Quando ele falou aquilo para mim, e ele olhou com aquele olhar doce, com aquele olhar meigo, sabendo que é um ser superior a mim em inteligência, em cultura, em tecnologia, eu fiquei muito feliz porque eu via a sinceridade e sentia a sinceridade das suas palavras. Dali, eu parti com Isamael. Ele me levou em uma cidade, e nessa cidade, como em todo lugar, eu vi símbolos que eu nunca tinha visto aqui na Terra, e eu falei isso diversas vezes e repito quantas vezes for necessário. Nem em desenhos, como eu costumo dizer, e nem em aeroglifo, que é aqueles símbolos que tem implantação. Eu nunca vi símbolos, sabe, que se assemelhava com os símbolos que eu via por toda a cidade. E esses símbolos, né, era somente interpretado por essa civilização. Ninguém mais tinha conhecimento. Nem a Gnachete, ela conseguia ou tinha autoridade ou autorização para interpretar aqueles símbolos. Não sei por qual motivo. E naquele momento, Isamael, ele viu o meu interesse em querer saber sobre aquele símbolo, e ele me levou em um laboratório e me apresentou a um grande geneticista chamado Iterli Lialiel. Iterli Lialiel, para você entender. E esse geneticista, Iterli Lialiel, ele, por sua vez, me convidou
a deitar em uma mesa, e essa mesa, ela era uma mesa de cristal. E ele colocou, naquela época, um arco na minha cabeça, e eu sentia que parecia que a parte da minha cabeça tinha sido tirada. Eu não senti dor, não senti mal-estar, não senti medo, não senti nenhum incômodo, tanto que aquele geneticista, ele falava para mim assim: não se preocupe, não se preocupe. E naquele momento, eu senti que eles estavam limpando o meu cérebro. De alguma forma eu sentia alguma coisa limpando o meu cérebro. E eu não sentia nenhum incômodo, mas também nenhuma parte do meu corpo se repulsava por ele estar encostando em uma das minhas partes cerebrais. Depois que senti que a parte da minha cabeça voltou ao lugar e o arco tinha sido retirado, daquele momento em diante, meus queridos, eu podia ver tudo, tudo com mais clareza. Daí, fui instruído em todas as artes, estando ali no planeta, em um período de 4 dias, que estive ali com eles, com Zamaniel também, que foi o meu professor e é o meu professor até hoje também. E ele me ensinou a usar o símbolo, essa simbologia para todas as coisas. E cada necessidade que da qual o meu universo interior me faz saber sobre esses símbolos, no momento eu aplico e faço como se fosse uma escrita feita no ar, no vago, ou eu posso também fazê-la num papel, como eu fiz para vocês, compartilhando esse entendimento, essa sabedoria, e na hora o resultado comigo acontece de forma imediata. Certo? Por quê? Porque eu sou melhor do que você? De modo algum. É porque as pessoas que ainda fazem, às vezes fazem com um pouco de medo, com um pouco de receio, e por existir dentro de você o seu livre-arbítrio, muitas das vezes, através do seu medo, da sua preocupação, ele vai impedir, por um certo momento, que o resultado seja de imediato. Por isso eu digo para as pessoas que ninguém precisa acreditar em mim. Mas a pessoa que quiser e tiver interesse, ela pode fazer prova por si só, que ela vai perceber que, na verdade, tudo isso é uma pedra de grande valor. E na época que eu estava já passando pela recodificação dentro do meu DNA, eu, como qualquer outra pessoa, eu sentia, às vezes, dor de cabeça, dor no corpo, às vezes eu ficava gripado, às vezes eu ficava com a garganta inflamada, porque eu estava passando ainda pelo processo de recodificação. Depois, quando eu passei pelo processo de recodificação final, eu nunca mais senti dor, nem nenhum sintoma do qual o corpo humano tem. Mas antes disso, após ter aprendido com Zamaniel tudo que ele me ensinava, em alguns momentos eu necessitava em fazer os símbolos para tirar dor de cabeça, tirar o inchaço, me auxiliar, e o resultado era de imediato, como é na vida de muitas pessoas das quais já testemunharam sobre os símbolos. Certo? E naquele momento, quando eu sentia alguma dor, ou tinha alguma percepção, ou eu via que minha garganta ia inflamar, que eu estava passando por algum tipo de transtorno naquele momento ali, mais do que imediatamente, eu fazia os símbolos, porque o universo interior, ele me mostrava os símbolos, porque os símbolos estavam dentro do meu universo, partido do ensinamento de Zamaniel. E daquele momento em diante, com a prática dos símbolos,
os resultados imediatos iam me livrando de tudo e de todo tipo de enfermidade. De tudo, né? E quando eu sentia alguma dor, Zamaniel, ele falava qual deveria ser feito e eu fazia o símbolo determinado em mim, em qualquer parte do meu corpo. E a dor, como eu falei, ela cessava na hora. Eu quero falar uma coisa aqui, que eu já falei, mas eu gosto de frisar, e eu já contei isso diversas vezes, e vou repetir. E quantas vezes for necessário eu vou repetir. Certa vez, eu tinha saído do batalhão e fui para a vila militar. Eu havia, naquela época, esquecido a chave da casa da vila militar e me deu uma preguiça muito grande de voltar lá no batalhão. Seria melhor eu ter chamado um chaveiro do que voltar no batalhão, porque a vila militar é muito grande e a entrada do batalhão ficava além da vila. E naquele momento, naquela preguiça minha, Zamaniel, ele disse assim: meu amado e amigo, feche os teus olhos. Aquela voz veio a mim da mesma forma que vocês estão me ouvindo, e eu fechei os meus olhos. E a voz de Zamaniel, ela disse: esse símbolo te dou, faça-o. Então eu fiz. Eu fiz o símbolo sobre a fechadura, e ela, querendo você acreditar ou não, abriu na hora. Para muitos, como eu disse, quero reforçar, é mistério. E esses mistérios estão por aí e têm acompanhado a humanidade ao longo do tempo, certo? Pois todos que têm aplicado os símbolos que dos quais ele me concedeu têm dado certo. Tem muitos símbolos que eu ainda vou passar, mas na verdade as pessoas precisam ainda amadurecer. Elas precisam entender aquilo que do qual daqui para frente eu vou estar narrando de uma forma objetiva, inclusive até respondendo algumas perguntas das pessoas. Tem símbolos de grande poder que dos quais eu nem uso, né? Porque eu sei que estou à prova para aprender cada vez mais. Tem símbolos que eu já falei que são tão poderosos, meus irmãos, que, se feito para destruição, acontece na hora. Símbolos esses que podem destruir como também regenerar. Uma certa vez, eu usei um desses símbolos de destruição em uma rocha, em um pedaço de pedra, e ela se desfragmentou como se fosse partículas de areia. E eu fiz o símbolo justamente para regenerar. E na hora, aquele monte de fragmentos semelhante à areia se tornou na pedra na hora, naquele momento. Certo? Então tem símbolos que, nem eu já disse, eu jamais colocarei, porque são ferramentas de grande poder mesmo. Né? E alguns eu nem usei ainda, porque eu nem quero usar. E nem para todos eu posso passar o mesmo segredo e compartilhar, porque Zamaniel, ele está de olho em mim, porque ele quer ver se é possível a cada dia confiar mais e mais na minha pessoa. Tanto que os símbolos que das quais eu já passei para as pessoas foram símbolos que ele permitiu que eu passasse. Certo? Símbolos que ele permitiu para que eu pudesse passar. Certo? Então, assim, você quer experimentar? Você vai ver coisas lindas acontecer na sua vida. Sinais maravilhosos como já tem acontecido. Certo? Você, se quiser, não é obrigado, tem que dar a oportunidade para si só, para sentir aquilo que de fato foi ocultado de você. Então,
eu tenho tido a oportunidade de aplicar esse conhecimento, certo? Todas as vezes quando uma pessoa chega perto de mim e diz que está passando mal, que está muito triste, que não está conseguindo mais viver, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, eu mais do que de imediatamente, eu faço esses símbolos na pessoa. Em outras das vezes as pessoas nem vê eu fazendo os símbolos, mas na hora a pessoa melhora. Por quê? Porque é um símbolo de poder. Algumas pessoas me perguntaram assim: olha, Carlos, esses símbolos não são símbolos de feitiçaria, não? De forma alguma. Não existe nada relacionado a feitiçaria, macumbaria, bruxaria, nada, nada, nada disso. O que eu vou contar para vocês é aquilo do qual Zamaniel me falou. A simbologia da qual eu tenho passado, as mesmas simbologias e outras tantas, foi passadas também para aquele que conhecemos nesse livro que chamamos Bíblia, como Salomão, e através de Salomão se dissipou, né, o segredo do qual Zamaniel deu a ele. Tanto que se você for olhar a verdadeira história de Salomão e ler o verdadeiro livro de Salomão, você não vai encontrar palavras, porque são só simbologias. E ninguém conseguiu decifrar, certo? Eu vi na internet o livro de Salomão, e quando eu olho para os símbolos do livro, eu interpreto todos eles mediante a esse presente que me foi dado. E ali, naquele momento, quando eu estive com Zamaniel, ele me disse que a sua civilização, quando esteve aqui na Terra, na época esteve ajudando esse líder chamado Salomão. E Zamaniel disse que ele lhe deu conhecimento, ele deu a interpretação dos símbolos a esse líder. Zamaniel também presenteou esse líder, segundo as suas palavras, com um bracelete, diferente do que ele me deu. Eu quero ressaltar que ele me presenteou com um bracelete também, porém o meu bracelete é totalmente inferior ao bracelete do qual ele havia presenteado Salomão. Por quê? Porque ele já tinha se decepcionado com Salomão, então ele não queria se decepcionar de novo. Então, quando Agnachete me apresentou para ele, e ele, de livre e espontânea vontade, quis me conhecer, por isso houve essa apresentação, ele enxergou, segundo ele, no meu coração, que seria diferente comigo. Tanto é que ele me passou somente 7.023 símbolos e me deu um bracelete de presente, que o material é composto por um material que não existe na nossa tabela periódica. É um bracelete literalmente alienígena que está muito bem guardado. Muito bem guardado. E não está guardado comigo. Está guardado em um lugar totalmente secreto. Certo? Que do qual eu já até deturpei a sua localização, porque confiar no ser humano é muito difícil. E quando o Zamaniel ele me presenteou com esse bracelete, foi um bracelete que ele confeccionou na minha frente e colocou sobre ele uma escrita que inclusive muitas pessoas já até me perguntaram e disseram que nunca viu essa escrita na face da terra. Recentemente eu estive conversando com uma pessoa e essa pessoa, ao contrário do que as pessoas vão pensar, não é a Graça Pimentel, é um outro arqueólogo que entrou em contato comigo e ele falou sobre a foto que eu tinha divulgado do bracelete e por aí por diante. E ele disse que ele tem mais de 38 anos que atua na área de arqueologia proibida e ele falou que de fato nunca viu símbolos semelhantes àqueles. E ele pediu para que eu reproduzisse os símbolos num papel e enviasse para ele, e assim eu fiz, enviando também com as suas interpretações, certo? E esse bracelete que foi dado a esse líder que conhecemos como Rei Salomão,
Ele tinha a tecnologia de isolar o tempo e o espaço e fazer com que qualquer objeto pudesse flutuar. Isamael me disse que com o passar do tempo esse líder deixou a desejar a sabedoria e a colaboração de Isamael. Isamael, por sua vez, não teve alternativa, né? Ele teve que tirar o bracelete, certo? E Isamael ele me disse que aquele que era não foi mais, ou seja, aquele que era agraciado por Zamaniel e por aquela civilização que estava mudando a concepção e a maneira de pensar, preparando indiretamente o caminho para a chegada de Arnetoliel, que veio trazer o ensinamento do perdão e do amor, como falei nos vídeos anteriores. Zamaniel, ele foi forçado a buscar o presente que tinha dado ao dito Salomão. E Salomão, por sua vez, ele repassou, através do tempo em que esteve em vida, toda a sabedoria de Zamaniel. E os símbolos ficaram perdidos entre os homens. Os símbolos, eles se tornaram, para muitos, obra de magia negra, obra de demônio, mas na verdade eu digo para você e afirmo que não existe nada disso. O que existe em algumas simbologias é aquilo que falei, que são símbolos de grande poder, que têm a capacidade de destruir e a capacidade de regenerar. E esse segredo, inclusive, é oculto para muitos até no dia de hoje, porque quem detém a maioria dos segredos dos símbolos é o Vaticano, os homocapenses, que deturpou e roubou todo o conteúdo da verdadeira história. Esses símbolos que as pessoas veem sendo utilizados por pessoas que são da seita satanista, lembrando que não existe demônio, não existe diabo, não existe Satanás, não existe nada disso. Hoje você pode rir, você pode me criticar, mas amanhã, quando você passar do primeiro plano para o segundo plano, e ver que não existe um inferno, e ver que não existe um paraíso, e ver que não existe demônios para te atormentar, você com certeza vai lembrar das minhas palavras. Então, quando você vê símbolos na Umbanda, na bruxaria, símbolos na maçonaria, símbolos que são colocados através das culturas, e a pessoa em si não tem entendimento e roga achando que é símbolos demoníacos, não é, porque isso não existe. Quando o símbolo é aplicado, abre-se um vácuo minúsculo, um espaço próximo àquela pessoa, e esse símbolo ele começa a absorver a doença daquela pessoa de pouco a pouco. E quem faz o símbolo tem que fazer o símbolo todo o dia. E se você não quiser fazer, você pode imprimi-lo e colocar debaixo do seu colchão, pregado na sua parede. Você pode dobrar e colocar dentro da sua carteira. Você pode confeccionar todos os símbolos em caneca, em garrafa, pode personalizar, que o efeito será o mesmo. O importante é a presença do símbolo estar próximo a você. E para que o símbolo possa agir, não é necessária a sua fé, porque símbolos são símbolos de poder que foi criado pelo universo Pai e pela natureza Mãe ao longo de todo o processo da criação. Então, quando você vê algum símbolo que você, por falta de conhecimento, julgou ser satânico, saiba que não é. Saiba que foi um símbolo deturpado de acordo com o passado tempo, e esse símbolo ele foi prostituído, foi mudado toda a característica do seu verdadeiro ensinamento, e por ele ser um símbolo de poder, ou seja, da destruição ou da cura,
e você achar ou afirmar dizendo que esse símbolo é um símbolo satânico e esse símbolo te ajudou porque você é satanista, saiba que na verdade não foi Satanás que te ajudou porque ele não existe. O que te ajudou foi o símbolo porque ele é símbolo de poder. Mas ao longo dos séculos, dos milênios, os reptilianos híbridos de Nibiru que ficaram para trás, como eu falei no vídeo anterior. Os homocapenses, que são criação híbrida dos Churupaques, os Zikiraques, os Edroitron, os Agnepilecon, os Inirifuons. Esses seres alienígenas, ao longo do tempo, entre eles 2 já não existem mais, que foram totalmente destruídos, de acordo com o tempo, colaborando com os homocapenses, colaborando com os reptilianos híbridos e com outros reptilianos em forma de lagartos que vieram de outras constelações. E esses são hostis, que vieram da constelação de Draco Menor, do planeta Eriknelier. Esse planeta Eriknelier é um planeta semelhante à Terra, porém ali habita toda uma civilização humanoide reptiliana com característica de réptil. E esses também desceram dos céus para a Terra e aqui estão trabalhando com os reptilianos híbridos de Nibiru que ficaram para trás e com os híbridos dos Churupaques, trabalhando na economia, no governo mundial e trabalhando dentro das crenças. E eles, por detêm esse símbolo, porque foi passado por aquele líder que conhecemos como Salomão, eles, por terem se prostituído também, e para manter a religiosidade na mente do ser humano, criando o bem e o mal, criando Deus e o demônio, eles, sabendo da ferramenta de grande poder, atribuíram aos símbolos para que houvesse a interpretação de que seria o dito satânico. E, para outro lado, o dito Deus, propriamente dito. Então Zamaniel, ele me contou tudo isso, e quando ele me contava com uma tristeza muito grande no seu olhar. Muito grande. Porque quando ele se apresentou a Salomão, quando ele chegou a esse líder, ele chegou no intuito de poder orientá-lo, tanto que foi através de uma projeção astral que Zamaniel recebeu esse líder Salomão. E ele perguntou a Salomão o que ele queria. E quando Salomão disse que queria sabedoria, aquilo fez com que Zamaniel ficasse agraciado e feliz por ver naquele momento a humildade daquele homem. E Zamaniel deu a ele o cumprimento da palavra que ele havia feito ao seu pai, Davi, que é o que conhecemos, para que vocês me entendam. Esse bracelete que dobra o espaço e o tempo, ele foi utilizado para transportar as rochas que foram fundamentos para a construção do Templo de Salomão. E as simbologias foram aplicadas nas rochas, simbologias essas que fazem a rocha se deslocar, ficar suspensa no ar. E não é magia, tá? Não é magia. É força do universo Pai e da Mãe Natureza. E quando essa rocha ficava suspensa, ele aplicava sobre ela um outro símbolo e essa rocha ela ficava macia como manteiga. E dali ele modelava a rocha, e quando ele modelava a rocha, ele aplicava um outro símbolo para reverter os outros dois símbolos e a rocha endurecia. E quando isso acontecia, abria-se um vácuo
no espaço e tempo, e da localidade onde eles tiravam essas pedras, ele transferia as pedras por uma fração de segundo até onde estava sendo construído o grande templo. Depois, ele repassou esses símbolos para os seus súditos que estavam na construção do templo. Os súditos, por sua vez, aplicavam o símbolo na rocha, a rocha flutuava, ficava leve como pena, e eles achegavam as rochas no lugar. Tanto que hoje nenhum arqueólogo consegue explicar como é que civilizações passadas puderam suspender tamanhos rochedos que, inclusive, até nos dias de hoje, não existe maquinário que se possa suspender uma rocha de 20.000 toneladas. Então, ao contrário de que muitos pensam que o Templo de Salomão foi erguido em 40 anos, na verdade, segundo Zamaniel, foi um trabalho de apenas 40 dias, porque foi tudo muito rápido. Mas depois que o dito Salomão foi caindo na sua soberba, se sentindo como um deus, achando que poderia fazer o que quiser, ele julgou não precisar mais dos conselhos de Zamaniel. E Zamaniel, por sua vez, foi obrigado a tirar dele o bracelete de poder. Certo? Mas os símbolos Zamaniel não tirou, porque teria que tirar não só dele, mas também das pessoas que ele compartilhou. E daí, como eu disse, de acordo com o tempo, esses símbolos foram passando de mão em mão, os de maior poder foram guardados e os outros, de menor poder, foi aplicado para uma parte negativa, que é onde muitos acreditam que sejam símbolos de feitiçaria, de bruxaria, mas não tem nada a ver. Podem ficar absolutamente tranquilos que isso não procede e não tem nada a ver. Partindo desse princípio, o ensinamento de Zamaniel para mim me deu e trouxe a mim uma percepção muito, muito grande em relação a tudo. Por quê? Porque hoje eu consigo interpretar qualquer símbolo que possa existir na face da Terra. E algumas pessoas que estão lá no meu Facebook, às vezes me mandam algum símbolo e elas me perguntam assim: Henrique, o que quer dizer isso? E eu dou a interpretação para a pessoa e a pessoa fica muito admirada e agraciada. Não precisa necessariamente ter feito você o símbolo. Ou se você fizer, por uma questão de dúvida mesmo, qualquer rabisco, mas que seja partido de você, ou seja, partido de qualquer outra pessoa, ou que não necessariamente tenha sido você que tenha feito o símbolo, independente da fonte da qual ele veio, a interpretação será igual. Igual. Hoje, quando eu navego na internet e olho alguma postagem sobre os aeroglifos, eu posso afirmar que dentre eles, para você ter uma alusão mais completa, de 10, 8 são falsos e 2 verdadeiros. Qualquer aeroglifo do qual tenha existência, pela vontade de Zamaniel e por tudo que recebi nesse maravilhoso planeta do sistema solar de ADN, eu consigo interpretá-lo de imediatamente. Por isso eu consigo caracterizar aqueles que são feitos pelo homem e aqueles que são feitos como mensagem pelo Senhor das Estrelas. Tem um aeroglifo que ele diz assim: a passagem de um tempo, na soma de um tempo, deterá a erupção solar em um ciclo de 30 anos. Quando eu li esse símbolo e interpretei, eu fiquei calado, não compartilhei com ninguém na época,
que foi no ano de 2009, e passou-se o tempo e recentemente as pessoas que passaram a me conhecer começaram a dividir comigo outros trabalhos que viram com outras pessoas, e elas me disseram assim: Henrique, você viu uma reportagem onde mostra que existe uma civilização chamada de Aviário Azul, e esse Aviário Azul é uma civilização que, segundo o que eu li na reportagem, trouxe 100 esferas do tamanho de Júpiter, e essas esferas foram colocadas ao redor do Sol para segurar a sua erupção. Mais do que imediatamente, eu li essa reportagem que a pessoa me mandou, aí que eu fui ver que realmente aqueles símbolos que eu tinha interpretado antes de 2010, na verdade queria dizer e afirmar sobre o presente que essa civilização traria para o nosso sistema, que no espaço de tempo haveria a necessidade de deter por um período de tempo, no espaço de 30 anos, a erupção solar. Eu fiquei muito grato com aquilo. Eu lembro que foi passando pela internet que eu observei essa simbologia, né? Eu observei esse hieroglifo e ele me chamou a atenção porque eu vi que partia do princípio de um alienígena, não da mão de um homem. Mas eu não sabia em momento algum sobre a evidência desses seres alienígenas pelos quais são conhecidos como Aviário Azul. Que, segundo as pessoas, essa reportagem partiu do princípio de um programa de TV, me parece que é do Corey Goode. Se eu não pronunciei errado, vocês vão compreender, acho que é Corey Goode mesmo, onde ele fala dos aviários azuis. Eu, particularmente, nunca vi a tipologia de um alienígena desse tipo, mas quando eu conversei com a Gnachete, com o Zamaniel e os outros, eles me disseram que sim, que eles existem e que eles trouxeram as esferas de verdade. E que eles habitam em um mundo que está muito além da compreensão do nosso mundo, porque eles são a sustentação do pilar universal. Eu não tive a oportunidade de conhecê-los. Não tive a oportunidade de conhecê-los. E quando eu tiver a oportunidade de conhecê-los, pode ter certeza que eu falarei para vocês. Gente, hoje, a mensagem que eu trouxe para vocês, a mensagem para você, irmão, filho do universo Pai e da natureza Mãe, tem tanto para compartilhar daquilo que vi, toquei. Eu disse, nós podemos dobrar aqui a semana, o dia, a noite, a tarde, não importa. Eu não irei me cansar de falar para vocês. Mas com o tempo, tá? Zamaniel me dando autorização, como já falei, eu falarei a vocês e sobre o bracelete, sobre a tecnologia desse mundo, desse planeta, dessa civilização, vai além da compreensão, tá? E para você que quer saber, às vezes, que as pessoas me perguntam, ô Henrique, em qual dimensão cada civilização tá? Zamaniel, tá? Eles podem, aquela civilização, de um modo geral, elas podem atravessar de um ponto a outro sem a necessidade das naves. Por quê? Eles estão na 28ª dimensão de desenvolvimento, tá? E eles fazem isso tão somente usando esses braceletes incríveis, que o aparato tecnológico dos braceletes nada mais é do que a sustentação da criação da dobra do espaço e tempo para que eles dobrem a dimensão sem a necessidade do meio de transporte que eles têm e eu vi em seu planeta. Eu quero dizer a você que me ouviu, eu quero te agradecer pela paciência, pela compreensão. De acordo com os vídeos que virão, eu irei falar da mesma forma, acrescentando cada vez mais dentro de outros relatos anteriores, para que você não fique perdido como um cego no tiroteio. Estou feliz
por estar compartilhando com você esse entendimento, essa sabedoria. Para você que já ouviu esse meu relato e está ouvindo de novo, eu te agradeço. Quem quiser colocar em prática os símbolos, pode colocar, não tem problema, tá bom? Você não vai morrer, você não vai nada ruim vai acontecer com você, pode ficar tranquilo, porque os símbolos que eu passei através de Zamaniel e passei com responsabilidade. Não é nada que vai fazer atraso na sua vida ou fazer com que sua vida regresse, pelo contrário, você vai se sentir melhor, tá bom? E basta você querer acreditar e querer usar. Lembrando que você não é obrigado. Foi como eu disse lá no primeiro vídeo. Se você não concorda com o que eu falo, é perda de tempo você continuar me ouvindo. Mas para você que concorda com o que eu falo, eu fico agraciado em poder compartilhar com você todo esse ensinamento. Tá bom? Zamaniel, ele é maravilhoso. O seu rei, ele é maravilhoso e também tem 10 metros de altura. A sua rainha, ela é extraordinária. Toda aquela civilização é espetacular. E você pode falar com o Zamaniel a hora que você quiser. Tá bom? A hora que você quiser. Algumas pessoas já me testemunharam que já tiveram o seu contato através da sensação de estar próximo a Zamaniel e elas ficaram felizes demais. Muitas delas, das quais Zamaniel havia prometido visitar e já visitou, são pessoas que estão dando o seu testemunho de vida porque estão se sentindo pessoas melhores. E o intuito desse meu trabalho é tão somente mostrar a você que existe uma verdade lá fora. E lembrando que a verdade está lá fora é uma frase de uma série chamada Arquivo X, certo? E aqui eu quero colaborar com a Confederação Galáctica, como eu havia prometido a eles, com a Gnachete, Zamaniel, Arnetoliel e outros tantos que dos quais conheci e farei com que vocês fiquem cientes dessas civilizações, dessas constelações, desses planetas. Tá bom? Eu quero só compartilhar aquilo que vi nesse período de 9 anos. Só isso. Se você quer acreditar ou não, isso aí é um problema pessoal seu. Agora, independente de você acreditar ou não, o meu trabalho, ele se dará a sua continuação. Porque o meu compromisso é com o universo exterior, com o universo interior de cada um, com a mãe natureza, com os seus elementos, com a sua vida vegetal, com a sua vida animal e com todos os pilares da fundação do universo, que são o que eu chamo de senhores e senhoras das estrelas. O meu compromisso é com eles. E estarei aqui até 2036 e até lá eu falarei dos 1983 planetas que dos quais eu visitei. Não trato assuntos de ufologia e de qualquer outro aspecto. Aqui eu narro a minha experiência de vida, a minha história de vida, de uma forma transparente, clara e objetiva para quem quer ouvir. E deixo esse recado para que você continue aplicando a prática de cumprimentar dando bom dia, boa tarde, boa noite ao seu universo interior, ao seu universo exterior, a mãe natureza, a água, o fogo, a terra, o ar. Dê um abraço na árvore, conversa com a sua plantinha na sua casa, cumprimente o seu bicho de estimação todas as manhãs, olhe para ele e diga assim: eu sei que você pode me ouvir, mas eu sei que a mãe natureza te limitou em falar. Você vai ver a felicidade do seu bichinho de estimação. Vá ao zoológico, visite os animais que estão presos,
se puder, vá e faça o bem, se puder e se quiser também. Lembrando que a bondade tem que partir primeiro de nós, para depois servir de auxílio para os outros. Finalizo aqui mais esse vídeo agradecendo a Zamaniel, agradecendo a todos do Sistema Solar de ADN, agradecendo por eles terem confiado em mim os 7.023 símbolos e ter me dado de presente um bracelete alienígena do qual o seu material não existe na nossa tabela periódica. Gratidão, universo, por mais um vídeo. Gratidão, Mãe Natureza, por mais um vídeo. Gratidão, Zamaniel, por ter me permitido compartilhar de novo aquilo que vi, aquilo que conheci, em plena consciência e em corpo físico. Finalizo aqui esse vídeo mandando um beijo enorme no seu coração, seja você homem, seja você mulher. Para mim não importa. O que eu estou passando é o meu carinho por você que me ouve, independente de quem você seja. Gratidão, e encerro aqui esse vídeo. E sugiro que, se você quiser me fazer qualquer pergunta relacionada a esse vídeo, não precisa ser meu amigo lá no Facebook. Basta você acessar o meu Face, mandar uma mensagem para mim, e quando você mandar essa mensagem para mim, automaticamente eu vou te responder da melhor maneira possível. Eu não vou falar mais para não estender mais o vídeo, mas como eu falei, de acordo com os outros vídeos, eu vou sempre complementar o vídeo anterior. Obrigado, e aqui eu finalizo dando a você um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até mais e gratidão.